Diz assim a palavra do Eterno, Lucas capítulo 24, versículo 27. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles. Glória a Deus. Quero convidar você a dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, eu gostaria que você repetisse após mim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Você concorda? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, soberania e majestade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo de Deus. Volte para a comunhão da mesa. É sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite, sobre o poder que há restaurador na comunhão da mesa. Eu quero contextualizar essa história para que você imagine e entre nessa realidade do que está acontecendo com esses dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Eles estavam ainda impactados com o horror da crucificação. Eles estavam decepcionados, eles estavam tristes, eles estavam se sentindo defraudados, se sentindo como que enganados. Para eles, apesar das notícias de que Jesus havia ressuscitado, eles ainda não acreditavam, apesar de que as mulheres já haviam testemunhado que Jesus havia ressuscitado, mas eles ainda não acreditaram naquela boa notícia. Portanto, eles desistiram de estar em Jerusalém, na casa da paz. Eles desistiram de estar à comunhão da mesa com os discípulos e foram seguir o caminho para suas próprias casas. Eles vão em direção à cidade de Emaús. Eles estão ali amargurados, estão cabisbaixos, estão extremamente decepcionados. Nesse momento difícil na vida daqueles discípulos que já haviam perdido a esperança, estavam se afastando do caminho, da comunhão com os demais discípulos, Jesus vai ao encontro desses dois para resgatá-los. E Jesus começa a resgatá-los através da ministração da palavra. Jesus pergunta o que estava acontecendo. Eles dizem: olha, você é estrangeiro, não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E eles estavam falando a respeito da crucificação, como Jesus havia sido crucificado. Mas a verdade é que a dor, a decepção, a tristeza que eles estavam vivendo era tão profunda que eles não conseguiram reconhecer Jesus. O texto não diz que Jesus estava diferente, o texto diz que eles não reconheceram Jesus. Mas não só isso,
Jesus também dialogou com eles, Jesus falou com eles, e seus ouvidos estavam como que tapados, eles não identificaram a voz de Jesus. Existem momentos em nossa vida que nós nos afastamos, decepcionados, tristes, chateados, que nem as boas notícias nos alegram mais. A gente não consegue mais discernir a voz de Jesus. Os olhos ficam como que vendados, perdemos a visão. Essa era a condição de 2 discípulos que provavelmente viram os milagres de Jesus. Provavelmente não, com certeza viram os milagres de Jesus. Eles tinham intimidade com os demais, eles testemunharam do que Jesus falou, eles testemunharam do que Jesus fez, eles caminharam com Jesus, mas a decepção, a dor que eles sentiram foi tão grande que eles desistiram de tudo. E foi exatamente nesse momento em que eles desistiram, que eles estavam entristecidos. Ou seja, 2 discípulos indo para Emaús, como quem não acreditasse na ressurreição. O ressurreto aparece, fala, se manifesta, o coração deles, diz o texto, nós lemos, começou a arder. Alguma coisa estava acontecendo quando Jesus começou a expor a palavra. E eu brinco dizendo que foi a primeira vez que Jesus deu um migué, porque Jesus, ele fez como quem fosse passar mais adiante, ele fez como quem fosse ir direto. Então, já que eles haviam caminhado tanto, Jesus havia ministrado tanto no coração deles, eles olharam para Jesus e disseram: fica conosco, porque Jesus estava ali por causa deles. Jesus não ia a lugar algum, Jesus estava interessado em resgatá-los. Então Jesus aceitou o convite e adentrou aquela casa com os 2. Interessante que quando eles sentam à mesa, Jesus assume sua posição de protagonista. Jesus assume a sua posição de liderança. Por quê, pastor? Está no texto? Tá. O texto diz que Jesus pegou o pão. Quem pega o pão? É o dono da casa. Quem parte o pão? O dono da casa. Obviamente, se eu for na sua casa tomar café, eu vou esperar que você me sirva, ou pelo menos digo: pastor, pode pegar o pão. Agora Jesus, ele pega o pão, assume a liderança, as circunstâncias, eu já estou no controle. E aí ele levanta o pão e agradece. A mesa é algo muito poderoso, e foi exatamente ali que o milagre começou a acontecer. A mesma voz que falou com eles no caminho, foi a mesma voz que orou, só que eles estavam perto, eles estavam em posição de relacionamento, de comunhão, de intimidade. Eles haviam perdido a comunhão, a intimidade com Jesus. Então eles voltaram, propositalmente Jesus voltou para a mesa da comunhão. É como se Jesus estivesse dizendo: eles estão já com o coração ardendo, mas é a mesa que eles serão surpreendidos, é a mesa que os olhos serão abertos, é a mesa que os ouvidos serão abertos, é a mesa que eles vão me reconhecer. E foi exatamente o que aconteceu quando eles estavam à mesa, que Jesus dá graça, os ouvidos abriram-se. Quando Jesus parte o pão, os olhos se abriram, e eles... Jesus está ali, dando o pão a eles, eles estão assim, estupefatos, boquiabertos, entenebrecidos, e aí eles olham um para o outro, e comentam: bem que ardia em nossos corações, quando pelo caminho Ele nos expunha as Escrituras. Uau! E eles oram de novo. Jesus havia sido arrebatado dali. Um momento de comunhão mudou tudo.
O momento de comunhão com Jesus mudou tudo, resgatou aqueles homens, abriu os olhos, abriu os ouvidos, trouxe aqueles homens de volta para a comunhão, para o propósito, para o testemunhar da fé. E agora, diante dessa experiência maravilhosa, diante desse retorno, diante dessa volta na mesa da comunhão, eles pensaram: peraí, tem uma outra mesa que a gente precisa participar, uma mesa que a gente abandonou, que é a mesa dos nossos irmãos, dos nossos discípulos, porque a mesa onde Jesus está vai te impulsionar para a mesa da comunhão com os teus irmãos, com a tua família, com a tua parentela. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Então, queridos, a partir daquela comunhão à mesa, uau, daquela experiência poderosa à mesa com Jesus, aqueles homens decidem fazer o caminho de volta. Não são mais os mesmos. Aqueles homens que foram para Emaús não eram mais os mesmos que estavam voltando para Jerusalém. Se por um lado você tinha homens entristecidos, decepcionados, murmuradores, distantes da comunhão, saindo de Jerusalém, que significa Jerusalém, casa de paz, perdidos na sua paz, sem visão, com a audição comprometida. Agora você tem homens renovados pela poderosa comunhão à mesa com o Senhor Jesus. Se você está entendendo, diga glória a Deus. A mesa, biblicamente, sempre foi um instrumento poderoso de comunhão. Foi a mesa que Davi mandou chamar Mefibosete, que estava perdido lá em Lodebar, na verdade escondido em Lodebar. Lodebar significa uma terra estéril. Lo é negação. Então ele estava em uma terra estéril, em um local de miséria. E o rei Davi pergunta: tem alguém ainda da casa de Saul para que eu possa honrar? Aí Ziba diz: não, tem um aleijadinho lá, o Mefibosete. Manda chamar. E manda chamar o Mefibosete. O Mefibosete fica assustado. Será que ele quer eliminar os descendentes de Saul? Porque isso acontecia quando um rei de uma família diferente, uma dinastia diferente, assumia o reinado, para que a parentela não requeresse o trono, ele matava os descendentes. Então Davi poderia mandar matar toda a família de Saul, mas ele não fez isso. Pelo contrário, manda chamá-lo. E quando Mefibosete se apresenta a Davi, ele se apresenta todo arrebentado, defeituoso nas pernas, mas defeituoso na alma, quebrado, com autoestima lá embaixo. Ele se considera um cão morto. Se você ler o texto, ele diz: quem sou eu, um cão morto, para estar diante do meu rei? E o rei disse: não, você vai comer à mesa como os meus filhos. Ou seja, quando você sentar na mesa, não é um Zé Ninguém, não é um aleijadinho, é um filho do rei. A mesa iguala todo mundo, porque o que os meus filhos comerem como príncipes, você vai comer como príncipe. A mesa restaura. Por isso o grande salmista Davi, o próprio Davi, disse que o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e a mesa, o cálice transborda com provisão. Mesa é sinônimo de comunhão. Eles voltaram para a comunhão com Jesus, porque não dá para você ter comunhão com os irmãos, com a família, se você não estiver em comunhão de fato com o Senhor Jesus. Então Jesus cumpriu a sua missão ali, resgatou aqueles dois à mesa, e eles estão: vamos lá para a mesa de Jerusalém. Irmãos, imagine aqueles dois voltando, desesperados para contar as boas novas. Por quê? Porque a comunhão restaurou
a alegria. Repita assim comigo: a comunhão da mesa restaura a alegria. Agora eles estavam voltando mais murmurando, mais tristes. Eles estavam voltando assim: mal vejo a hora de dar o testemunho que é verdade, que ele ressuscitou. As mulheres estavam com razão, quem falou estava com razão. Uau, eu mal vejo a hora de chegar lá e contar as boas novas. Estamos felizes, estamos restaurados, estamos renovados. A comunhão da mesa resgata o teu chamado, resgata o teu propósito. Então eles voltam para Jerusalém. Eu imagino, aonde quer que Jesus estivesse nesse momento, quando os viu voltar, aleluia, que maravilha, quando alguém tem um encontro com Jesus, de comunhão, de relacionamento, de experiência, e deixa as amarguras de lado. Eles deixaram as amarguras, as decepções, aquilo que eles achavam que estavam sendo defraudados. Por quê? Porque a mentalidade deles não havia sido transformada completamente. Eles acreditavam ainda que Jesus viria como um guerreiro para matar o Império Romano e libertar os hebreus do domínio perverso do grande Império Romano. Eles disseram isso para Jesus. Eles disseram: e nós achávamos que ele iria remir Israel. Na mentalidade deles, estavam pensando assim: Jesus virá como um grande guerreiro, igual um Schwarzenegger da vida, um Rambo, e vai matar todo mundo, vai dizer: estão livres, espartanos. Esse não era o propósito de Jesus. Eles não entenderam nada. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria. Então não é simplesmente você entrar no reino. Quando você tem Jesus, o reino entra em você. E agora eles estão cheios da palavra do reino, foram alimentados pela palavra do reino, tiveram uma experiência poderosa com Jesus e estão voltando com alegria restaurada. Meu irmão, chega de chorar, chega de reclamar. Está na hora de mudar a sintonia. Você acha que não havia algum problema na igreja primitiva? Lê as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai ver quanto problema. Até incesto tinha. Até incesto. Mas eles estão voltando. Alegria restaurada, propósito restaurado, esperança restaurada. Ele vive, porque eles estavam indo para Emaús com a mentalidade: ele está morto, ele está morto, ele está morto. Mas eles estão voltando para Jerusalém: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Se ele vive, a nossa esperança se renovou. Se ele vive, o nosso propósito se renovou. Se ele vive, a missão continua. Se ele vive, tudo faz sentido agora. Ele vive. Um coração incendiado, com olhos e ouvidos abertos, voltando para a comunhão. Que maravilha! A brasa tem que ficar no braseiro. As ovelhas andam em bando. Qual é a ovelha que o lobo pega? Aquela que se dispersa. Ela fica fragilizada, ela fica mais visível à ação dos predadores. Por que o bom pastor, na parábola de Jesus, ele diz que o bom pastor deixou as 99 e foi atrás da 100ª? Porque ele sabia que uma ovelha perdida era uma presa fácil.
Então essas duas ovelhas estavam meio que perdidas. Acabou tudo, a esperança, acabou o propósito, acabou o chamado, acabou a missão. Ó vida, ó azar, e é isso, era a realidade deles. Mas Jesus veio para mudar a linguagem, a mentalidade, a expectativa, para renová-los na esperança. Ei, ainda vem muita coisa boa aí, não terminou, o meu ministério não terminou na cruz. Se você ficou escandalizado com o terror da cruz, é porque você ainda não contemplou a bênção da ressurreição. Agora eles contemplaram a bênção da ressurreição. Não precisaram ver mão, não precisaram ver o furo do lado. Eles voltam. Mas quando eles voltam, a linguagem muda. A mesa tem o poder de transformar a nossa linguagem. Você é moldado pela comunhão. Se eles foram falando de derrota, voltaram falando de vitória. Se eles foram sem esperança, voltaram com esperança. Se eles foram sem paz, eles voltaram cheios de paz. Se eles foram sem expectativa alguma, voltaram cheios de expectativa. Se eles foram achando que enterrar a missão, o chamado, o propósito, eles voltaram ativados na missão, no chamado, no propósito. E eles se reencontram com os discípulos, aonde? À mesa. Muito poderoso. Muito poderoso. Vamos continuar. Eu parei aí no 33, vamos voltar no 33. Lucas 24, 33. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém. Pessoas incendiadas amam o lugar da comunhão. Se o seu coração não está na casa do Pai, ela se torna insuportável. Nenhum alimento é bom o suficiente quando você não está mais aqui. Levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, olha aí, então os dois, verso 35, então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Eles não estão falando mais, ó vida, ó azar, ó que desgraça, ó que tristeza, ó está tudo perdido, ele não ressuscitou, não. Agora o desejo deles é falar: gente, é verdade, ele está vivo, ele ressuscitou, ele apareceu para a gente, ele foi conosco no caminho de Emaús, ele partiu o pão na nossa casa, ele deu graça, o nosso coração foi incendiado, ele foi arrebatado. É verdade. A linguagem mudou. É muito mais do que uma narrativa. É um testemunho poderoso. Eles estavam falando daquilo que o coração estava cheio. Jesus encheu o coração deles da palavra. Eles estavam falando
do Jesus da palavra. Indo para Emaús, dor, decepção, tristeza, murmuração, nada de reconhecer Jesus, nada de reconhecer a sua voz. Voltando para Jerusalém, prazer ao invés de dor, alegria ao invés de tristeza. Um testemunho ao invés de um testemunho. Convergência ao invés de divergência. Então agora eles estavam à mesa com os demais, e gente, é verdade. E aí Cleófas, fala para ele, como é que ele fez lá na nossa casa, fala o que ele falou para a gente, como que ele expôs as escrituras. A maneira que eles falaram de Jesus era diferente, por causa da poderosa experiência da comunhão da mesa. E isso, eu gosto de falar disso porque todos eles estavam falando de Jesus. Os que estavam lá, os dois que chegaram, os discípulos, os outros discípulos, todo mundo falando de Jesus. O assunto era Jesus, a pauta, Jesus, a razão de estar ali, Jesus. Jesus, 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 Jesus. O ambiente ficou impregnado do nome de Jesus. Feche seus olhos. Comece a dizer no seu coração aí, Jesus, Jesus. Nome lindo, nome doce.
e declare: Jesus, Jesus. Chamamos Jesus. És bem-vindo, Jesus. Manifesta-te. Manifesta-te, Senhor. Todos eles estavam falando de Jesus. Eu queria que você colocasse na tela aí, nessa mesma atmosfera, o versículo 36 de Lucas 24. Lucas 24, 36. Eles estão dando testemunho, Pedro está dando testemunho, e aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, a respeito de Jesus, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: paz seja convosco. A paz seja convosco. As portas estavam fechadas, as janelas estavam fechadas, e Jesus transpassou a parede e disse: a paz seja convosco. O assunto chegou. Não muda de assunto não, porque o assunto chegou. O assunto se manifestou. E eles estavam tão boquiabertos que eles estavam pensando: será que é um espírito? Será que é? Será que não é? Apesar de todo o testemunho, quando Jesus aparece de novo, uma matéria não pode cruzar a porta, porque eles não conheciam o corpo glorificado de Jesus, o que ele pode ou não fazer. Eles ficaram boquiabertos assim: será que... Mas lembre-se, eles estavam aonde? À mesa. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou gostando dessa reunião aí em meu nome, eu estou gostando dessa comunhão à mesa. E sabe qual é a evidência disso? Continua no texto 37. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Aí Jesus: eles devem estar pensando que eu sou um fantasma. Mas já que eles estão à mesa, eu sei como resolver isso. Todavia ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas? Ou melhor, por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem dúvidas aos vossos corações? Observai as minhas mãos, os meus pés, e vede, sou eu mesmo. Tocai-me, comprovai o que vos afirmo, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como percebeis que eu tenho. Havendo dito isto, passou a mostrar-lhe as mãos e os pés. Como que diz: sou eu. 41. E tão repletos de alegria e surpresa estavam que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso, Jesus lhes pediu: tende aqui alguma coisa para comer?
Eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Já que estamos à mesa, e mesa é lugar de revelação, no 45, então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Uau! Assim como as Escrituras foram discernidas à mesa com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus está à mesa em Jerusalém, para que os discípulos possam, através da comunhão da mesa, discernir as Escrituras. Jesus usou mais a mesa do que o púlpito para tocar na vida das pessoas. Isso significa que Ele chamou para comunhão. Eu quero que vocês voltem para a comunhão da mesa. Voltem para a comunhão da mesa. Voltem para a comunhão da mesa. Apesar das nossas diferenças, idiosincrasias, costumes, nada é maior do que o que nos une. Ah, pastor, mas eu já me decepcionei com o líder, me decepcionei com o diácono, me decepcionei com o marido, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com... Não importa com quem você se decepcionou. O importante é que Jesus nunca te decepcionou.